Trilhas da Democracia de hoje entrevista o sociólogo e professor titular da Unicamp, Marcelo Ridente, que acaba de lançar pela editora da Unesp o livro O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo mais uma vez nesse espaço de debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Marco. O prazer é meu de estar com você, de trocar ideia com os espectadores do programa Trilhas da Democracia, que tem marcado época aqui na nossa luta pela democracia no Brasil. Então, é um prazer trocar ideia com vocês. Marcelo, o teu livro trata, como o próprio título já insinua, né? O processo de internacionalização dos intelectuais brasileiros, uma parcela da intelectualidade brasileira, durante a Guerra Fria, a partir do estudo de 3 experiências que são desenvolvidas no decorrer de 3 capítulos que constituem o livro. O primeiro capítulo, as relações de Jorge Amado e seus camaradas que participavam dos congressos internacionais pela paz e no Conselho Mundial da Paz. Um segundo capítulo, que trata da revista Cadernos Brasileiros e sua relação com o Congresso pela Liberdade da Cultura. E, por fim, o terceiro capítulo, eu já disse isso para você, é o capítulo que mais me atraiu, né, que eu tive mais interesse em ler, um estudo sobre a Associação Universitária Interamericana e a promoção de vários intercâmbios de estudantes brasileiros universitários nos Estados Unidos entre 1962 e 1971. Eu gostaria que você dissesse como é que você chegou até esse tema, né? Como é que os capítulos se articulam, qual é a particularidade de cada um desses 3 capítulos, levando em consideração aquilo que você disse na página 366, como sendo a tua hipótese central, e eu gostaria de ler. Né? A hipótese central é a seguinte: muitos trabalhadores intelectuais brasileiros souberam tirar proveito a seu modo, para os mais diversos fins individuais e coletivos, da situação a que estavam constrangidos durante a Guerra Fria, jogando a partida, embora com peças mais frágeis, na incerteza da disputa. Então, eu gostaria que você apresentasse os capítulos e defendesse essa hipótese central. Como é que essa hipótese central atravessou todo o livro? Por favor, Marcelo. Marco, ela atravessou da seguinte maneira: tem uma certa visão, né, de que vê os intelectuais como uma espécie de inocentes úteis, que foram manipulados ou pelo lado soviético ou pelo lado americano, e que eles, enfim, não tinham nada a ver com isso. É claro que havia um jogo ali e que muitas coisas esses intelectuais, esses artistas não sabiam, muitos detalhes, por exemplo, o financiamento da CIA ao Congresso pela Liberdade da Cultura, que, por sua vez, financiava várias revistas pelo mundo afora, entre elas a revista Cadernos Brasileiros, em que atuaram vários intelectuais, desde setores mais conservadores até vários setores de esquerda também escreveram para essa revista. De outro lado, isso eu trato num capítulo, que é o capítulo 2, da relação do Congresso pela Liberdade da Cultura com os brasileiros. Então, agora, esses brasileiros que estavam ali, assim como, por exemplo, no capítulo 1, Jorge Amado, também outros latino-americanos, notadamente o Pablo Neruda, o Guillermo, um grande poeta
cubano que faziam parte do Conselho Mundial da Paz, organizado pelos soviéticos. Então, nos anos 50, houve um grande embate entre o lado soviético, que organizou essa palavra de ordem para mobilizar os intelectuais, não só os comunistas, mas também outros que gostavam da ideia de paz. O mundo tinha saído de 2 guerras mundiais. A primeira, depois a segunda, que tinha terminado em 45. Então, o desejo de paz era muito forte, inclusive em meios religiosos, né? E os comunistas trataram de organizar esse movimento. O Pablo Neruda, o chileno, e o Jorge Amado, brasileiro, tiveram no coração disso quando eles estiveram exilados em Paris. O Jorge Amado tinha sido deputado cassado, tinha constituinte em 46, e o Pablo Neruda, senador no Chile. Com o advento da Guerra Fria, os dois tiveram que fugir aqui da América do Sul e se estabeleceram em Paris, onde eles criaram, ou ajudaram a criar, todo um círculo de latino-americanos que se inseriu nesse Conselho Mundial da Paz. Inclusive, Marcelo, nós temos aqui uma foto em que aparecem Jorge Amado, consta do livro essa foto, aparecem Jorge Amado, Cândido Portinari e Graciliano Ramos, todos vinculados ao Partido Comunista Brasileiro, e Pablo Neruda é uma figura histórica do Partido Comunista Chileno. Isso, essa foto é quando o Neruda visitou o Brasil por ocasião do grande comício do Luiz Carlos Prestes no Pacaembu. Era aquele momento de ascensão, do fim da ascensão dos comunistas que estavam se legalizando, o momento breve em que os comunistas tiveram a sua articulação partidária reconhecida legalmente no Brasil, e havia um grande entusiasmo por causa da grande vitória das forças aliadas contra o nazifascismo, em que a União Soviética, os Estados Unidos, e a Inglaterra e outros países europeus derrotaram as forças do eixo, né? A Itália, a Alemanha e o Japão. Então, isso deu um extraordinário vigor às manifestações comunistas. Com isso, aderiu ao partido o Graciliano Ramos, também aderiu o Cândido Portinari, o Jorge Amado já era antes do partido. E também, nesse contexto, um outro grande autor, o Pablo Neruda, que já era reconhecido internacionalmente, também aderiu ao Partido Comunista Chileno, com o qual ele já simpatizava desde tempos em que ele lutou, em que ele esteve como embaixador, como representante chileno na Espanha, na época da Guerra Civil Espanhola. Então, é muito interessante que a Guerra Civil Espanhola foi muito importante depois para a gente compreender o que aconteceu durante a Guerra Fria, porque houve muitas lutas intestinas entre a esquerda no tempo da Guerra Civil Espanhola que se refletiram depois. Mas, para não incumpridar demais a resposta, a gente pensar, é certo, de um lado, a União Soviética e de outros Estados Unidos sabiam muito bem, na luta por conquistar corações e mentes, que era muito importante ter ao lado delas brilhantes artistas e intelectuais, como a dizer, olha, o nosso lado é o melhor porque fulano de tal e Beltrano estão do nosso lado, eles são os representantes do que tem de melhor na cultura. Então, havia uma luta por conquistar corações e mentes, que eu mostro primeiro do lado soviético, depois do americano, nos dois casos, tendo Paris fazendo a ponte ali nos anos 50, começo dos 60, e depois um terceiro caso, que é esse que você disse que achou mais interessante, que é o das senhoras americanas, que dá título ao livro, que era justamente uma série de esposas de milionários que estavam, americanos de multinacionais que estavam no Brasil, mulheres que eram muito bem formadas, da elite norte-americana, ligadas aos Kennedy, ligada, por exemplo, aos Rockefeller, as altas multinacionais no Brasil, e elas não entendiam, naquele contexto do governo Goulart, no começo dos anos 60, como é que a imagem do país delas, que elas tinham uma imagem tão boa do próprio país, elas viam que estava sendo vilipendiada aqui e perdendo espaço no meio das elites estudantis, inclusive nos meios católicos,
Naquele tempo tinha surgido uma organização importante, que era a Ação Popular, de origem católica, que passou a simpatizar muito com a Revolução Cubana, e começou a haver convênios estudantis com a União Soviética, com os países do leste europeu e mesmo com Cuba, e elas trataram de seguir um conselho que o presidente Kennedy dava. Ele dizia assim, e havia uma empolgação nos Estados Unidos com o Kennedy. Veja, o Kennedy tinha derrotado o Nixon. Kennedy era do Partido Democrata e o Nixon do Partido Republicano. O Nixon era o atraso, digamos assim, os conservadores, e o Kennedy aparecia aquele jovem, bonito, com propostas de melhorias sociais, também tinha o seu lado dito progressive, que eles falam nos Estados Unidos, progressista, que animava muito essas senhoras americanas e todo esse entorno que passou a dizer, como dizia o Kennedy, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E essas senhoras resolveram fazer uma coisa pelo país delas, organizar uma associação para mandar todo ano para um curso de verão em Harvard, com estado em casas de família, grupos de jovens recrutados nas melhores universidades brasileiras para mostrar que os Estados Unidos não eram um bicho-papão e que era uma opção muito melhor para a juventude do que a União Soviética ou os Estados Unidos. Marcelo, eu gostaria de retomar o capítulo 2, que tem uma relação de continuidade com o capítulo 3, à medida em que você procura matizar, como você acabou de dizer, né, as relações existentes entre os financiamentos, né, por parte, seja do Departamento de Estado norte-americano, a CIA, né, ou então, digamos, da sociedade civil estadunidense, como foram as senhoras americanas, que daqui a pouco eu vou te pedir para desenvolver, e intelectuais já um certo gabarito, né? E estudantes, por outro lado. Mas, na tua análise sobre os cadernos brasileiros, você procura chamar atenção para determinada bibliografia, né? Que acabou construindo uma relação pouco matizada, né? Uma relação até, digamos, imediatista, né? Da relação existente entre as fontes de financiamento e os intelectuais, né? Passando a ideia de que a ação dos Estados Unidos e a ação das fontes de financiamento elas acabavam fazendo a cabeça, seja dos estudantes, seja dos intelectuais. E você procura mostrar como, tanto num exemplo quanto no outro, houve a participação, inclusive, de estudantes e intelectuais que não eram alinhados, né, aos Estados Unidos, né? Tinham tendências de esquerda, inclusive, e aí eu te lanço a pergunta, Mário Pedrosa, é uma referência do trotskismo no Brasil, chegou a escrever, né, nos cadernos brasileiros. Então, eu queria que você tratasse um pouco dessa revista, que não é uma revista de grande importância ou de grande conhecimento, né, quando comparado, por exemplo, com a civilização brasileira, né, outras iniciativas, outras revistas do campo das esquerdas. Qual foi a importância da revista Cadernos Brasileiros e o que ela acrescenta na análise sobre os antecedentes do golpe de 64 e os primeiros anos posteriores ao golpe, no governo Castelo Branco e no governo Costa e Silva, principalmente? Olha, a pergunta é boa, eu vou tentar responder de modo sintético. Alguns livros, por exemplo, do Dreyfus, né, sobre 64, têm a virtude de mostrar como houve uma enorme conjugação de forças empresariais, inclusive ligadas ao capital estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos, no apoio ao golpe. Só que é uma massa tão grande de informações que, às vezes, se perde, as nuances são perdidas. Quer dizer, havia várias forças distintas no cenário nacional e internacional que apoiaram o golpe de 64. Então, eu tento matizar isso e mostrar, por exemplo, a ligação do IP tanto com a AUI, que é a Associação Universitária Interamericana, no capítulo 3, como com a revista chamada Cadernos Brasileiros.
E era matizado. E eu não tenho tempo de explicar aqui em detalhe, mas havia divergências, inclusive, entre eles, né? Então, por exemplo, o objetivo do IPES era claramente um objetivo de propaganda, de fazer propaganda anticomunista, ao passo que a revista Cadernos Brasileiros tinha um objetivo de divulgação de conhecimento e de construir, ou ajudar a construir a produção científica na sociedade brasileira, mobilizando forças assim muito disparatadas, que eu analiso no livro. Se nós pegarmos o Congresso pela Liberdade da Cultura em âmbito internacional, ele tinha apoios da social-democracia, tinha apoios dos partidos socialistas, tinha apoios de setores conservadores nos Estados Unidos e na Europa, em torno da ideia de liberdade, que era contraposta ao outro lado, que estava ressaltando a questão da paz, né? E esse movimento, aparentemente, se colocava como independente. Mais tarde se descobriu que houve apoio secreto da CIA. Mas esse movimento, por exemplo, inicialmente apoiou a Revolução Cubana. Aí que as complicações vão aparecendo. Quer dizer, eu comecei a estudar isso e disse, espera aí, eles só brigaram com Fidel Castro quando ele aderiu à União Soviética. Até então, eles apoiavam. O Bácio, que tem uma foto aí dele que eu acho que você vai mostrar também, era um romeno exilado no Brasil que trabalhava para o Carlos Lacerda. Ele era representante do movimento 26 de julho do Fidel no Brasil, que fazia propaganda da Revolução Cubana. Nessa foto, ele aparece ao lado de um professor da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Letras, o Afrânio Coutinho, que esse sim era uma figura de direita e muito vinculado aos generais, aos militares, que aparece nessa foto junto com o Julian Gorkin, né? Então, veja que interessante. Então, quem era o Julian Gorkin? Ele era um dos principais líderes, tinha sido na Guerra Civil Espanhola, do POUM, o Partido Obreiro Unificado Marxista, que era um grupo que estava lutando contra o general Franco na Espanha, e que entrou em atrito, um grupo de origem trotskista, que entrou em atrito com os comunistas e com setores dos republicanos, uma espécie de guerra civil entre as esquerdas dentro da Guerra Civil Espanhola. Então, o Gorkin, depois do fim da Guerra Civil Espanhola, vai fazer parte do Congresso pela Liberdade da Cultura e vai ser responsável por organizar esse congresso no Brasil. Depois ele vai ser substituído por um outro tipo chamado Mercier Vega, que tinha também lutado na coluna do Ruth, na Guerra Civil Espanhola. Então, a questão para eles era ser contra o franquismo e contra o que lhes parecia que era o totalitarismo comunista. Então, eles buscam e conseguem no Brasil aliados mais conservadores que predominavam na revista Cadernos Brasileiros, como foi o caso do Afrânio Coutinho, mas também de figuras históricas do movimento à esquerda, como foi, por exemplo, o caso do Mário Pedrosa. Mário Pedrosa, que tinha sido fundador do trotskismo no Brasil, que depois foi o fundador número 1 do Partido dos Trabalhadores, e que, no entanto, nos anos 50, devido ao ódio que ele tinha tanto da ditadura do Getúlio Vargas como da ditadura stalinista, ele acabou abrindo alianças com setores liberais. Por exemplo, o próprio jornal do Carlos Lacerda, a Tribuna da Imprensa, em que ele escrevia. Então, é uma história que mostra que a gente não pode ou não deve rotular as pessoas e fazer imaginações simplistas do que seriam ideologicamente, etc. Às vezes, tem histórias muito interessantes de embaralhamento ideológico, político. Por exemplo, grupos cristãos, ali estava surgindo também o cristianismo de esquerda. Então, essa revista Cadernos Brasileiros, ela teve várias fases. Inclusive, no golpe de 64, se a gente olhar só o que consta na revista, nós vamos ver uma espécie de apoio discreto ao golpe. Mas, olhando as cartas, nós vamos ver que o pessoal, os organizadores da revista, defendiam que não houve um golpe, houve uma verdadeira revolução no Brasil.
E o pessoal internacional, por exemplo, esse Mercier Vega, que era anarquista, mesmo John Hunt, que depois se descobriu era um agente da CIA, secretamente, eles escreviam para os brasileiros dizendo, olha, vocês têm que eram contra o Goulart, que estava levando o país para um rumo ruim, mas vocês têm que ser solidários aos intelectuais que estão sendo perseguidos, por exemplo, o Celso Furtado. Então, é um jogo complexo de alianças, de lutas, que a gente não pode colocar o preto contra o branco, o vermelho contra o azul. Tem 1000 tons de roxo, de rosa, de cinza, ou de diferentes posições, né? Esse anarquista que participava, ele nunca deixou de ser anarquista, o Mercier Vega. E, no fim da vida dele, um companheiro anarquista perguntou para ele numa entrevista, como é que você fez parte desse movimento que se descobriu depois era financiado pela CIA? Ele diz, olha, o que nós fizemos ali, nós não sabíamos que eram financiados pela CIA, etc., mas nós jogávamos o nosso jogo. Ele dizia assim, ninguém jogará o seu jogo se não jogarmos nós mesmos. Quer dizer, ele diz, tudo que você fizesse naquela época podia ser usado ou pelo lado soviético ou pelo lado americano. Ele diz, o que nós fizemos? Eu fazia o que eu achava que era importante, ajudar a construir uma rede de revistas e o desenvolvimento das ciências sociais na América Latina. E ele fez isso, por exemplo, eles ajudaram a fazer uma associação de sociologia no Paraguai, por exemplo, que lutava contra o Stroessner. Eles deram bastante apoio à revista contra a perseguição depois do AI-5. Então, são tons de cinza, de várias posições que estavam amalgamadas em que a gente não pode simplificar do lado do bem ou do mal, do que é vermelho, do que é azul, e coisas desse tipo. O que eu percebi, Marcelo, na leitura desse capítulo 2, principalmente, é também uma oscilação, a depender da conjuntura vivida no Brasil, né? Que foi típica, na verdade, de vários setores da sociedade civil, inclusive da igreja, né? Da OAB, da ABI, né? Um primeiro momento de apoio à luta contra o presidente João Goulart, apoio ao golpe de 64, na expectativa de que Castelo Branco limparia o terreno, né? Para o retorno das liberdades formais, na verdade, a recuperação das liberdades que corriam risco durante o governo do Goulart. E à medida em que se percebeu, né, que isso não aconteceria, sobe o tom, né? Isso vai variar um pouco a depender do intelectual em questão, sobe-se o tom crítico em relação aos militares, e você cita, inclusive, né, um dossiê que foi preparado, uma revista que foi preparada sobre os militares, né, nos cadernos. Foi a revista de novembro de 66 que marcou uma espécie de virada à esquerda da revista, que se abriu, por exemplo, tem um número inteiro para discutir movimento estudantil, um outro número para discutir o movimento negro, uma série de debates que foram feitos, que eram candentes na época. Eles tinham uma galeria, que era a Galeria Geld, que também fazia mostras de artes. Então, era uma variedade de intelectuais que contribuíram naquela revista. É importante dizer o seguinte, quando nós analisamos uma peça de teatro, é importante perceber não só os atores principais, mas também os coadjuvantes. Mais do que isso, o cenário e ainda mais os bastidores. Então, ao falar da revista Cadernos Brasileiros, era uma revista que publicou um número a cada 2 meses, regularmente, de maneira profissional, inclusive pagando para as pessoas que contribuíam com a revista. Os setores principais da intelectualidade brasileira, inclusive de esquerda, escreveram nessa revista ou participaram dos congressos que a Associação Brasileira do Congresso pela Liberdade da Cultura promovia no Rio de Janeiro. Na área de cinema, de teatro, de arte, estava todo mundo ali da agitação, estava posto ali.
E esses arquivos que eu vasculhei mostram as cartas que eram escritas entre os dirigentes do Congresso em Paris, que era financiado pelos Estados Unidos, e os dirigentes brasileiros. Então, nós conseguimos ver, pelos bastidores, os comentários de tudo o que estava acontecendo na conjuntura brasileira da época. E as várias posições políticas, culturais que apareciam em luta ali naquele tempo. Né? E como aquilo estava inserido naquele momento que o Roberto Schwarz chamou de uma relativa hegemonia cultural de esquerda nos meios intelectuais, que atingiram também essa revista, que acompanhou, como você colocou na questão, né, os setores, na direção da revista, os setores liberais, que ficaram decepcionados quando, depois do AI-2, veio o bipartidarismo, e aqueles, como, por exemplo, o Carlos Lacerda, que imaginava que seria o grande beneficiário depois do golpe, ficou a ver navios e os militares continuaram no poder. Então, esses setores liberal-conservadores passaram a fazer um tipo de oposição à ditadura que, em alguns momentos, trouxe aproximação, no caso dessa revista, e abertura para a participação de jovens intelectuais de esquerda e também de artistas e outras pessoas que marcaram época. Passando para o capítulo 3, Marcelo, como eu disse, há uma relação de continuidade, a tua hipótese central aparece de novo nesse capítulo 3. Existe todo um esforço da tua parte também de mostrar como a organização dos intercâmbios, né, que se deram entre o ano de 1962, ou seja, antes do golpe de 64, até as vésperas do início do milagre brasileiro, do governo Médici, né? Esses intercâmbios financiados pelos Estados Unidos, né? Eu queria que você aprofundasse essa questão de onde vinham essas fontes de financiamento. Também, ao contrário do que se possa imaginar, né? Não se preocupava em localizar jovens estudantes de direita, né? Mas sim lideranças estudantis, né, de alto nível intelectual dentro da universidade, que pudessem, na verdade, abrir as suas cabeças, né, em relação ao que era a sociedade estadunidense, né? E dentro desse conjunto de estudantes existem vários intelectuais, né, várias pessoas que acabaram se tornando pessoas importantes no campo das esquerdas brasileiras ou lideranças da sociedade civil, do universo acadêmico, né? E que desconheciam o fato, né, de que se tratava de algo intencional da parte do governo estadunidense, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e que mostravam também, na verdade, uma necessidade de se mostrar o que era, quais os pilares do modo de vida americano. Eu queria que você, então, tratasse desse... Muita gente... Eu vou falar, um cara de Pernambuco, que foi Alceu Valença, um outro aí de Pernambuco, o Marco Maciel. Marco Maciel, quer dizer, não era só o pessoal da esquerda, eram lideranças. O Marco Maciel foi uma liderança estudantil importante. E de outro lado... Nada mais distante do que Marco Maciel e Alceu Valença, né? Roberto Freire, Aloísio Nunes Ferreira, alguns governadores no Nordeste, gente, sei lá, o Elgio Trindade, por exemplo, da universidade, vários reitores, o Rezec, que foi ministro do Supremo, o Flávio Biarrembá, ministro do Supremo Tribunal Militar, muita gente, Paulo Sérgio Pinheiro, por exemplo, eles contratavam para dar cursos preparatórios para os estudantes pessoas como, por exemplo, Paul Singer ou Dalmo de Abreu Dallari.
Então, não era um programa estreito, ao contrário, era um programa amplo, né, que tentava mostrar justamente para os estudantes o que eles viam que era a abertura, o que era melhor na sociedade americana, que estaria fundada em 4 pilares. Eu é que inventei essa formulação, né? O que eu chamei do templo da família, depois o templo do saber, depois o templo da democracia e, finalmente, o templo da modernidade. Eram os 4, o mês que eles passavam nos Estados Unidos era primeiro uma semana em casa de família na região de Boston, onde eles ficavam ali vendo o templo da família, do que era o modelo da família que a gente conhece até hoje, o pai que vai trabalhar fora, a mãe que trabalha em casa e fica só de dona de casa cuidando das crianças, o casamento indissolúvel, o modelo da classe média branca norte-americana. Depois, o segundo pilar, depois de uma semana na casa de família, eles ficavam 2 semanas fazendo um curso em Harvard, a universidade mais conhecida dos Estados Unidos, a mais rica. Eles tinham aula, por exemplo, com uma figura no começo dos anos 60, que era o mais brilhante, chamado Henry Kissinger, que mais tarde seria secretário de Estado. E outras figuras muito importantes. Era um curso de alto nível em Harvard. Depois, então, eles mostravam ali o que é a potência da universidade americana, eles que estavam nas universidades brasileiras, mostrando o que podia ser no futuro a universidade brasileira. Terceiro lugar, eles iam depois para Washington, o templo da democracia, do poder nos Estados Unidos, o poder democrático. E, finalmente, o templo da modernidade em Nova York. Acontece que entre 62 e 78, esses templos foram sendo trincados, né? Esse templo da família, o que nós começamos a ver? Que esse modelo passou a ser contestado, sobretudo, pelas mulheres. O movimento feminista estourou ali naquele momento. A libertação das mulheres não querendo mais ficar em casa. Ao mesmo tempo, o movimento hippie, dando toda... Eu faço análise de alguns filmes ao longo dos anos 60, para mostrar essa desintegração desses modelos. Mas não era tanto... O próprio modelo do Templo do Saber em Harvard estava sendo questionado pelos estudantes, sobretudo pelo fato de eles serem constrangidos a lutar no Vietnã. A guerra do Vietnã vai gerar uma convulsão enorme na sociedade norte-americana, inclusive no meio universitário desses jovens que estavam indo lutar no Vietnã, muitos deles. Terceiro, desde a marcha sobre Washington, o famoso discurso do Luther King, em 63, aquele templo do poder passou a ser questionado por aqueles que não entravam naquele templo do poder, que eram os negros, por exemplo, setores mais pobres da sociedade americana. E, finalmente, em Nova York, o templo da modernidade, naquele período dos anos 60, começou a haver uma degradação rápida de Nova York, que nos anos 70 já tinha se tornado um local absolutamente inóspito. Então, no fim, aquele modelo americano de perfeição que era mostrado para as futuras lideranças do Brasil, elas foram para lá e foram testemunhando justamente o trincar, né, o desmoronar desse modelo que não se mostrava mais perfeito, de modo que chegou no tempo do presidente Nixon nos Estados Unidos e do general presidente Médici no Brasil, quer dizer, lá e aqui, os setores mais à direita tomando conta. Então, esse projeto mais ilustrado, que tinha sido feito na vaga da Aliança para o Progresso, daquela ideia iluminista do presidente Kennedy, ela acabou perdendo espaço e sem recursos não foi adiante, porque a questão dos recursos era a seguinte: o que se dizia aos estudantes, se era verdade no começo, é que era uma iniciativa bancada pelo empresariado multinacional brasileiro, sobretudo de São Paulo. Mas os documentos deixaram claro que não era isso. Era o governo americano e, sobretudo, a famosa USAID, o USAID, que era o inimigo número 1 do movimento estudantil brasileiro. Quer dizer, se elas anunciassem que quem financiava aquilo era a USAID, nenhuma pessoa mais que tivesse o mínimo de simpatia pela esquerda iria participar daquele programa. Então, elas ficaram quietinhas, guardaram um segredo, e eu desvendo esse e outros segredos. Enfim, alguns são a coisa do financiamento da CIA, o financiamento do IPES, que vão aparecer todos eles mesclados nesses 3 episódios, que não são episódios
pouco relevantes, ou são episódios relativamente esquecidos, mas que são um pouco do bastidor, um pouco do coadjuvante, que permite a gente ter uma noção daquele cenário político dos anos rebeldes, sobretudo ali os chamados anos rebeldes, os 60, no mundo todo. Queria fazer outro registro, Marcelo, de uma outra pernambucana que fez parte do intercâmbio na turma de 1965, a assistente social Rosalina de Santa Cruz, irmã de Fernando Santa Cruz, desaparecido político, irmã de Marcelo Santa Cruz, ex-vereador do Partido dos Trabalhadores em Olinda, grande figura histórica da luta contra a ditadura aqui, que acabou sendo depois presa, torturada. Mas eu gostaria... Eu comento o caso dela e de mais uns 15 desses estudantes que foram para lá, que foram presos, que foram perseguidos, inclusive 3 que morreram. Né? O Rui Frazão, que, se não me engano, também é pernambucano, se não me falha a memória, pernambucano também. O Boanerges, que era um tipo paulistano, médico, e um outro, o Márcio Toledo, que é um caso polêmico, que foi justiçado pelos próprios companheiros por divergências, enfim. Então, eu comento... Por esses casos, quer dizer, você vê como eu tento pegar toda a totalidade contraditória da sociedade brasileira inserida nesse contexto internacional da Guerra Fria para pensar esses anos 50 e, sobretudo, 60. Mas o que chama a atenção também, e da importância que era dada a esses intercâmbios, né? E é uma terceira foto que nós mostraremos agora, é que o próprio presidente John Kennedy se reunia com os intercambistas, né? Para uma conversa. Né? Então, existe uma foto dele circundado tá lá o pelos presidente. Que aquilo era, veja, era uma coisa da Guerra Fria, então era um pouco... Eles viam que o Fidel Castro recebia e fazia um auê com os visitantes de Cuba. Ele também resolveu ali atender essa juventude brasileira. Era uma operação montada. Nessa foto a gente vê todo um aparato ali, foi filmado, foi gravado. Eu consultei essas filmagens e consultei também as fitas secretas da conversa dele com o embaixador brasileiro, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né, o Lincoln Gordon, que era um cara que, desde aquele tempo, 62, a gente vê na conversa, já estava conspirando contra o João Goulart, ainda no tempo do parlamentarismo. Só que, na hora de falar para os estudantes, eu acho que era até pernambucano também, um estudante que fez a pergunta, perguntou: escuta, presidente, será que o senhor é isso mesmo? E se a gente socializasse democraticamente os meios de produção no Brasil? E o Kennedy responde: não, na Inglaterra o Partido Trabalhista ganhou, isso tem que ser respeitado. Um discurso completamente diferente do que a gente viu da conspiração gravada secretamente nos bastidores. Então, ele ficou embaraçado. No ano seguinte, ele recebeu de novo os estudantes, mas ele não foi para o tete-a-tete, porque tinha gerado uma saia justa naquela primeira conversa. Aí ele foi assassinado. E quem, durante todos os outros anos, recebia os estudantes era o irmão dele, o Bob Kennedy. Mas o próprio Bob Kennedy foi ficando mais à esquerda. Em 68, quando ele foi assassinado, ele era o candidato dos progressive, da esquerda, de certa maneira, do Partido Democrático nos Estados Unidos. Foi morto, né? Aí, também o outro irmão, né, o Edward Kennedy, também recebia os estudantes, mas não só eles, o Nelson Rockefeller também. Então, havia um sentido de mostrar ou de conquistar os corações e de fazer os que visitavam ali ter a impressão que eles faziam parte desse pequeno mundo que domina a humanidade, que tem uma espécie de responsabilidade pelos destinos do mundo, que são guiados pelos interesses democráticos dos Estados Unidos, que são... A ideologia é um pouco essa, né? Os guardiões da democracia mundo afora, e que precisam de sócios para essa tarefa enorme que é conduzir a democracia no mundo. E eles estavam tentando buscar sócios no Brasil, conquistando corações e mentes desses estudantes, muitos deles estudantes de esquerda, sobretudo da esquerda que eles não comunista, que eles viam estavam sendo muito
muito conquistados para o outro lado, sobretudo, por exemplo, na Revolução Cubana. Outra saia justa que você narra no livro foi uma das aulas proferidas do Henry Kissinger, né, em que um dos estudantes perguntou se os Estados Unidos eram imperialistas, ou então o que era o imperialismo, né, e que o Kissinger precisou fazer um tour de força para responder, ou seja, o que mostra que os estudantes que eram selecionados em função da sua capacidade, o seu potencial de liderança, Sim, né? era um verdadeiro vestibular que era feito em 8 capitais do Brasil. Então, era São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Curitiba. Eles selecionavam gente, eram quase um vestibular, muitos jovens ali, e o critério era esse, era buscar gente que tinha potencial de ser liderança, que fosse crítico, muitos que fossem até de esquerda, que eles queriam tirar do mau caminho, mas eles não queriam ninguém que fosse bitolado, que já tivesse uma posição que não pudesse ser revertida. E aí eram mandados para lá, né, e conversavam e questionavam. Eu não fiz nenhuma pergunta, não fazia parte das entrevistas uma pergunta mencionando a palavra lavagem cerebral. No entanto, várias das pessoas com quem eu conversei falaram espontaneamente a palavra. Será que eles temiam indo para lá? Será que vão fazer com a gente uma lavagem cerebral, coisa assim? Mas veja, os Estados Unidos era o grande país do rock, era o país da cultura que dominou ali o imaginário nos anos 50 e 60. E aquilo tinha um poder de atração. E mesmo que os jovens fossem lá e eram críticos do imperialismo americano, né? Tem um caso em Porto Alegre que alguns queimaram uma bandeira dos Estados Unidos pouco antes de viajar, foram presos. Depois teve toda uma saia justa para fazer os caras conseguirem embarcar e ir para os Estados Unidos depois. Então, tem esses casos. Não? Numa semana, os caras se encontravam com o Kennedy. Um ano depois, estavam alguns em Cuba conversando com o Che Guevara, o Fidel Castro, para organizar a guerrilha. Então, são influências que foram muito fortes para esses jovens daquele tempo e que eu tento desvendar, né, nesse livro, que, no fundo, é um livro sobre a construção de elites ou de contra-elites, ou do lado da ordem ou contra a ordem, mas que, de algum modo, são as elites que dominam ou que criticam ou que se degladiam ao longo do tempo na história recente do Brasil. Marcelo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Né? Você sabe que essa entrevista faz parte de uma série de entrevistas sobre o aparato repressivo do Estado brasileiro durante a ditadura de 1964. E eu gostaria de iniciar essa pergunta fazendo a leitura de um parágrafo, né, localizado na página 363, 364. Né? Eu faço a questão de ler porque mostra exatamente como o governo dos Estados Unidos lançou mão, nesse momento da Guerra Fria, tanto, digamos, por meio de mecanismos repressivos, coercitivos, quanto por meio de mecanismos ideológicos. Né? Em suma, abre aspas, em suma, empresários e o próprio governo dos Estados Unidos financiavam iniciativas como a AUI, com a mão esquerda, e a repressão governamental com a direita. Isso não significava incongruência, mas aposta em mecanismos diversos para assegurar a livre iniciativa, com a manutenção da ordem para garantir a prosperidade de seus negócios.
A rapidez com que murchou o projeto de ajuda e convencimento dos Estados Unidos para a América Latina, logo reforçando o intervencionismo habitual na Guerra Fria, encontra um exemplo sintetizador num relato de Flávio Tavares. Agora, atenção. Ao ser torturado com choque elétrico nos porões da ditadura, o jornalista notou que um rádio portátil funcionava como gerador para dar choque nos presos com descargas elétricas moduláveis, nos termos do relatório da Comissão da Verdade Brasileira, que foi presidida por um antigo bolsista da AUI, Paulo Sérgio Pinheiro. No aparelho lia-se, numa inscrição em relevo, traduzindo, doado pelo povo dos Estados Unidos. E logo abaixo a insígnia da Aliança para o Progresso com duas mãos entrelaçadas. Ou seja, o rádio doado para atividade de assistência e convencimento logo fora convertido em instrumento de tortura, embora essa dupla possibilidade talvez não estivesse prevista no plano original. E nesse trecho do livro, você trata exatamente de três ex-estudantes, três estudantes que participaram do intercâmbio em anos diferentes e que acabaram sendo assassinados no decorrer da ditadura. Eu gostaria que você abordasse, né, tanto essa questão do uso de métodos, de mecanismos diferenciados por parte dos Estados Unidos nesses tempos de Guerra Fria, como também o episódio, né, do assassinato desses três ex-estudantes que participaram do intercâmbio financiado em grande parte pelo MEC-USAID, nos marcos do acordo MEC-USAID, mas também por empresários brasileiros, empresários estadunidenses. Por favor, Marcelo. Esses empresários, às vezes os mesmos que tinham ajudado a financiar, junto com o governo americano, o começo da UI, foram os mesmos que muitos deles financiaram secretamente a OBAN, o tema que a Mariana Joffre colocou, né, no programa passado, depois que daria o DOI-CODE, enfim, todo aquele processo repressivo. Então, os mesmos que tinham iniciativas, às vezes, iluminadas, por outros também tiveram as mais drásticas, né, contra os opositores da ditadura no Brasil. Isso valia também para o próprio governo dos Estados Unidos. Então, e aí há uma luta também que é interessante a gente perceber, mesmo no outro capítulo que era sobre a CIA, que a gente vê que tem posições diferentes em relação a como tratam, claro, todos defendendo o interesse imperialista, que a gente aqui chamaria de imperialista, que eles acham que é o interesse da democracia, da livre iniciativa em esfera global, etc., com métodos diferentes, né? Ou de convencimento ou de repressão, né? Porque nenhuma dominação se perpetua só com força. É preciso também convencimento. Então, eles têm esse jogo o tempo todo que eu tento mostrar nos capítulos do livro. No caso desse final, né, eu analiso ali 14 processos que foram movidos pela ditadura, mais uma meia dúzia de casos de perseguição que não geraram processo, e esses 3 casos limite dessas 3 pessoas que morreram. Uma, o Rui Frazão, que tinha denunciado em 62, que tinha sido da turma uma das primeiras turmas da UI, e que tinha denunciado torturas que ele mesmo sofreu, porque quando eles iam para Nova York, eles visitavam a ONU. Então, ele aproveitou o palco da ONU e denunciou torturas que ele mesmo tinha sofrido depois do golpe de 64 no Brasil. Então, esse camarada voltou, eu acho que era federal de Pernambuco, se não me falha a memória, ele foi punido pelo 477, foi expulso da universidade e foi morar no interior, até a esquerda cristã, que depois virou a Ação Popular, ela tinha uma política inspirada no maoísmo de
integração dos militantes à produção. Então ele foi morar no interior, não me lembro agora se é de Pernambuco ou da Bahia. Petrolina. Petrolina. E ali foi exterminado, se tornou um desaparecido. Então, a vida dele é muito interessante porque mostra esse lado que eu chamei de internacionalização da época. Então, imagina um cara do Nordeste que tinha ido fazer um curso nos Estados Unidos, que estava influenciado pelas ideias da Revolução Cultural Chinesa e também, em parte, pela Revolução Cubana, mas que também remetia aos exemplos dos padres operários franceses dos anos 50. Então, na experiência da vida dele, estava tudo isso um pouco misturado, um pouco construindo esse lutador aí contra a ditadura que acabou sendo exterminado, assim como o Boanerges. Importante, Marcelo, o fato de que Pernambuco foi o terceiro estado com maior número de estudantes que foram para os intercâmbios, né? E isso tinha uma razão, né? As ligas camponesas pipocavam naquele momento, então, evidentemente que o governo dos Estados Unidos tinha interesse em construir, né, conquistar mentes e corações desses estudantes que atuavam nessa região do país, né? Isso, tem. Desde a Sudene. Então, o Celso Furtado e a Sudene, por exemplo, eu trato não só nesse capítulo, mas mais no outro, como havia inicialmente uma simpatia dos Estados Unidos pelo Celso Furtado, que depois foi cortada. No entanto, o Celso Furtado era o representante, até o golpe de 64, oficialmente ele era o representante da Aliança para o Progresso no Brasil. Ele foi recebido nos Estados Unidos depois do golpe de 64, e depois também na Inglaterra, e acabou se radicando na França. Então, era um homem de um enorme prestígio. Então, havia setores, digamos, reformistas americanos que, no entanto, ficaram assustados com as ligas camponesas, com o avanço do que eles achavam que era o comunismo, e o próprio Celso Furtado começou a ver que o Celso Furtado era um homem ele não era um comunista, nunca foi, né? Ele se colocava como um homem de esquerda, e que tinha o projeto dele, que era o projeto da Sudene. E ali ele abrigou nesse projeto também pessoas, ele aceitava ajuda, se fosse o caso da Aliança para o Progresso, como aceitou gente de esquerda, que havia ali mais de um grupo que fazia parte da equipe dele. Mas o projeto era dele, né? As pessoas tinham que trabalhar sob a liderança dele. Ele percebeu que, quando a Aliança para o Progresso chegou ali, começou a chegar com um pacote pronto. Então, não houve um entendimento. Ele não ia fazer o jogo. Se eles quisessem fazer o jogo dele, ele tudo bem, né? Agora, ele não iria aceitar que aquilo passasse por cima dele, por isso que não deu certo. A Aliança para o Progresso passou, inclusive, a investir muito mais nos governos, como tem o livro do Fernando Loureiro recente, Felipe Loureiro, falando do apoio que foi, sobretudo, para os governos do Magalhães Pinto em Minas, do Adhemar de Barros em São Paulo e, sobretudo, do Carlos Lacerda na Guanabara. Quer dizer, quem a Aliança para o Progresso incentivou não foram os aliados do Goulart, mas foram os inimigos do Goulart no pré-64. Mas havia esse jogo, quer dizer, o Furtado não era comunista e não era adepto e submetido ao imperialismo americano, mas ele negociava, de certa maneira, para o projeto dele, que era de criação da Sudene. Então, é um pouco, e no caso o Furtado e outros de Pernambuco, agora falando do caso, voltando para o capítulo sobre os estudantes que estavam ali, o outro caso eu falei do Rui Frazão, né? E o outro Boanerges, que era um rapaz de São Paulo, do interior de São Paulo, que estudou medicina e que no discurso de formatura dele foi perseguido porque ele disse que a medicina no Brasil tinha que ser socializada. O discurso dele foi vetado pela própria direção, ele foi processado por isso. Eu destrinchei os processos na Justiça Militar contra todos esses jovens da UÍ
que sofreram perseguição. E ali a gente vê muito claramente, né? Aí ele acaba indo depois para Cuba, e de Cuba volta ao Brasil, ele também foi assassinado, se tornou um desaparecido político. E a gente vê, olhando a trajetória, você citou a Rosalina, que muitas vezes se tornaram pessoas expressivas na política brasileira, inclusive de oposição, e muitas vezes reconhecidas pelas comissões de justiça, por reparação, né? Alguns desses perseguidos depois, inclusive se abrigaram nos Estados Unidos, por vezes com bolsas do governo americano. Então, é um erro. Tem um livro do James Green, chamado Apesar de Vocês, que mostra que também houve solidariedade nos Estados Unidos contra os perseguidos no Brasil. Enfim, os Estados Unidos não são, eles são uma sociedade de classes, são divididos, e eu acho que um ensinamento que a própria guerra do Vietnã mostrou é que é um equívoco tratar de modo chapado os Estados Unidos pela política externa imperialista. Ela é uma sociedade de classes contraditória, e nós temos que ver quem são os aliados que nós podemos, aqueles que são das forças efetivamente democráticas, anti-imperialistas, que ali tem gente que pode ser solidária no movimento dos negros, das mulheres, dos trabalhadores, solidária às lutas do terceiro mundo, às lutas por emancipação que existem aqui e existem lá também. Marcelo, uma ultimíssima pergunta que se distancia um pouco do teu livro. Não foram as experiências que você estudou, mas até mesmo nas considerações finais você dá uma abertura em relação a essa possibilidade de estudos que venham a surgir. Você consegue localizar nos últimos 5 anos, de 2013, 2014 para cá, iniciativas semelhantes àquelas representadas pela AUI no Brasil, de formação de uma elite dirigente, né, a partir da localização de jovens estudantes? Bom, nós temos aí os casos do judiciário, né? Nós sabemos que tem uma tradição deles de buscar pessoas e mandar para lá, né? Então, o próprio Sérgio Moro, esse pessoal da Lava Jato, foi para lá. Como naquele tempo, eu pego depoimentos de um delegado chamado Bom Cristiano, que falou que foi para lá umas 7, 8 vezes fazer cursos de contra-insurgência, de repressão, etc. E eles ensinam ali. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade hoje de intercâmbio com os Estados Unidos que é enorme, inclusive para professores que são mais críticos, à esquerda, etc., que vão lá, e eu mesmo já estive, também estive na China, na França, etc., mas todos esses países tendem a abrir as portas, porque essa batalha das ideias, a luta por conquistar corações e mentes, isso é uma coisa que é eterna, né? E os países fazem essas políticas de boa vizinhança, de conquistar corações e mentes para o seu lado, né? Isso, eu acho que tem sido assim sempre, e talvez seja por muito tempo, né? Agora, isso não quer dizer que as pessoas que vão são trouxas, são inocentes úteis, ou coisas assim, né? Todo mundo vai e percebe e atua no tipo de sociedade que a gente tem por exemplo, toda essa pesquisa, que em grande parte é muito crítica em relação aos Estados Unidos, a essas políticas deles, a maior parte dos documentos eu encontrei em arquivos norte-americanos, que eu consultei ou pessoalmente ou pela internet, com um profissionalismo extraordinário. Eles abrem os arquivos e tudo que é possível a gente pode ter acesso e falar o que quiser, né, a respeito daquilo. Então, é uma sociedade que tem muitas contradições, que se abre, né, para críticas e que também reprime quando eles acham que
que alguém passa do ponto ou do limite, e a gente tem esses exemplos históricos que, desde a invasão da Guatemala, a ajuda ao golpe de 64, derrubada do Allende no Chile, etc., etc. e tal. Uma discussão que daria um outro programa, você passa, em alguns momentos do livro, toca nas relações, por exemplo, da Fundação Ford no Brasil, com a criação do SEBRAP, a criação do IUPERJ, né? Mas isso fica para uma próxima ocasião, Marcelo. Marcelo Ridente, sociólogo, professor titular da Unicamp, que acaba de lançar pela editora da Unesp O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, participação no Trilhas da Democracia. Obrigado a você pessoalmente, Marco, e também ao programa Trilhas da Democracia, que é uma contribuição a essa democracia que a gente quer ver cada vez mais aprofundada no Brasil. Nós nos vemos na próxima semana com uma entrevista muito especial com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Até lá.